Essa é realmente a vida que a gente quer? Assim que chama o trabalho mais recente do Roger Waters. Caso você não saiba, o ex-membro do Pink Floyd está passando pelo Brasil. Ele está apresentando a turnê Us and Then, que conta com músicas de praticamente todo o catálogo da banda, e vai muito além de simples performance das músicas. A turnê é uma verdadeira experiência sensorial, que em praticamente todos os shows é diferente de alguma forma. Uma dessas diferenças no show de São Paulo incluiu críticas ao neofascismo aqui no Brasil. E o resultado, vocês provavelmente já sabem. Eu paguei R$800 no ingresso. Eu também. Um show de rock. Não, você tá certo. Não vim aqui pra partido. Ao contrário, eu vim aqui pra me distrair. Diante de todo o alvoroço que foi causado, eu acho que vale o questionamento. Será que é justo ou faz sentido esperar do Pink Floyd uma experiência isenta de posição política? Uma experiência, por que não dizer, sem partido? Bom, pegando as obras do Pink Floyd em retrospectiva, a parte política sempre foi muito presente. O Dark Side of the Moon foi o primeiro álbum que eu tive contato, e ali a sociedade de consumo já estava sob uma lente bem crítica. A música que dá nome à turnê que Roger Waters está fazendo agora chama Us and Then, e ela tá no Dark Side of the Moon. A Us and Then tem como tema principal os dois lados de um fronte de guerra, questionando a ausência de sentido do conflito entre soldados que têm sonhos e vontades muito parecidos, mas a música vai bastante além disso. Vale lembrar que ela toca logo depois da faixa Money, que faz crítica à cultura de consumo e como ela fomenta o individualismo. Situando o Us and Then dentro do contexto completo, ela aponta as diferenças e desigualdades não só no fronte de guerra, mas também todas as fronteiras que nos dividem como pessoas, como desigualdades socioeconômicas, étnicas e raciais. Da mesma forma que o álbum vai de dinheiro para a guerra, parece haver um comentário sobre a necessidade da guerra para o funcionamento da máquina capitalista, onde as pessoas que estão de fato na guerra, seja ela em um fronte ou formas modernas de genocídio e apagamento, sequer fazem parte ou compreendem o jogo político que está acima delas. E mesmo esse sendo um posicionamento forte da banda, esses foram os passos mais simples que eles deram politicamente. Alguns anos depois veio a obra Animals, que é frequentemente esquecida, mesmo sendo bastante atemporal. Animals pega emprestado a mitologia de A Revolução dos Bichos, uma fábula do George Orwell que usa de alegorias políticas para falar da realidade durante a ditadura de Stalin. Mas de forma alguma a amplitude do álbum se resume à Revolução dos Bichos. O Animals foi o primeiro trabalho em que Roger Waters começou a exercer mais controle criativo sobre Pink Floyd, e a visão política dele ressignifica e realoca muito do poder que tem a Revolução dos Bichos para o presente. A alegoria não é mais sobre a União Soviética stalinista, mas sim sobre o começo do thatcherismo na Inglaterra. Os porcos não são burocratas do Partido Comunista, mas políticos corruptos do Partido Conservador. Por mais claras que sejam as críticas do Roger Waters em Animals, parece ter muitas interpretações rasas por trás do conceito do álbum. A primeira e a última música são frequentemente descritas como músicas românticas, dedicadas para a esposa do Roger Waters, totalmente alheias ao criticismo do resto do álbum, quando na verdade em nenhum momento ele deixa de ser político. As letras da primeira e da última música ainda são um manifesto que reforça a necessidade de uma luta contra o individualismo, representado, por exemplo, pela Margaret Thatcher. Ele põe a afeição humana como uma necessidade para uma visão de mundo menos individual e mais coletiva. Então, meio que não é nenhuma surpresa quando o porco da música Pigs é representado no Donald Trump. Um ano depois do Animals, teve o lançamento do The Wall, tido como um dos trabalhos conceituais mais icônicos da história da música. Esse é o momento que tanto a participação do Roger Waters quanto o discurso político do Pink Floyd atingiram um pico, e a ideia de resistência ao fascismo, que a gente associa tanto à banda hoje, se formou. A experiência como um todo é praticamente uma narrativa. Da primeira vez que eu assisti e ouvi o The Wall, essa narrativa não me tocou tanto. É como se fosse uma realidade muito distante da minha e difícil de simpatizar. O Roger Waters fala muito sobre as próprias experiências na perspectiva de um órfão de guerra que nunca pôde conhecer o pai. Mas apesar de o The Wall ser muito sobre o Roger Waters, ao longo dos últimos anos ele pode ter se tornado algo bem mais grandioso e totalmente indispensável para se entender como o artista se manifesta politicamente hoje em dia. E quem abriu minha cabeça para isso, que com certeza pode falar com bem mais propriedade que eu, foi o Tavos, do canal Minimídias. Então nada mais justo do que eu passar a palavra para ele aqui. Falar sobre o The Wall é uma tarefa ingrata. A obra tem uma dimensão monumental quando a gente para pra perceber que ela não é só um álbum, mas sim um trabalho transmídia que abrange além do disco, um filme de 1980, a turnê do Pink Floyd, que foi registrada no ao vivo Is There Anybody Out There, e ainda um show histórico que o Roger Waters fez em Berlim em 1990, logo depois da queda do muro. Além de uma turnê de 2012, que foi registrada em vídeo e lançada em 2014. Coisa pra caramba, né?
Só que eu acho importante mencionar essa trajetória, porque pra mim o que o The Wall tem de mais encantador é que ele não é uma obra congelada lá no distante ano de 1979, mas sim um trabalho em progresso do Roger Waters, que em alguma medida cresceu e amadureceu conforme o próprio artista ia ficando mais velho. Num primeiro momento, o The Wall foi uma grande catarse pessoal do Roger Waters. O artista dizia estar de saco cheio dos mega shows do Pink Floyd, com estádios lotados. Ele reclamava de se sentir cada vez mais alienado do público dele, que acabou culminando num famoso incidente em 77, que o artista cuspiu num fã na plateia. Ele sentia que tinha meio que uma grande parede que isolava ele do público. E ele ainda vinha de um divórcio bastante traumático e as relações internas na banda estavam cada vez piores. E aí disso tudo nasceu o The Wall, uma obra que é algo que a gente chama de autoficção, ou seja, algo que fica no meio termo entre a ficção e a biografia. O disco conta a história de um rockstar britânico, um personagem chamado Pink Floyd, que numa turnê nos Estados Unidos entra numa jornada de auto-isolamento regada a drogas e álcool e começa a construir uma parede simbólica e psicológica para se isolar do mundo que cerca ele. E através desse profundo processo de autoanálise da escrita do The Wall, o Waters parece ter encontrado a raiz da alienação dele em relação ao mundo, o primeiro tijolo da parede, como ele coloca, que é a morte do pai dele, o Eric Fletcher Waters, na Segunda Guerra Mundial, na Batalha de Antietam, em 1944, quando o músico só tinha 5 meses de idade. Ao longo do álbum e do filme de 1980, a gente percebe como que a todo momento o protagonista Pink retorna a imagem do pai dele. O uniforme, a arma, a foto. E conforme o protagonista mergulha mais no isolamento e na insanidade, mais as imagens da guerra povoam o imaginário dele. Até o artista, por fim, se vê como um ditador fascista na Grã-Bretanha contemporânea. É interessante como o Pink e o Waters, a gente pode dizer, projetam em si mesmo a figura do vilão que teria custado a vida do pai dele, o nazifascismo. O Waters até explica um pouco isso em algumas entrevistas. Ele dizia estar cansado de toda aquela vida de show em estádio, porque as grandes multidões e o público ensandecido lembrava mais ele de um congresso nazista em Nuremberg do que de fato de um show de rock and roll. Só que quando o Waters traz esse álbum pro presente, primeiramente no show de Berlim em 1990, mas principalmente na turnê de 2012, o foco da obra parece mudar. De repente, o que começou como um grande desabafo pessoal em 1980 se torna uma obra política, de caráter coletivo. Uma música intimista, como Mother, por exemplo, se torna um hino antitotalitário na sua versão repaginada. A persona fascista do Pink deixa de ser uma mera projeção traumática e se torna uma corporificação de todo o terrorismo de Estado contemporâneo. E no que pra mim é o momento mais importante do show, a lembrança de Eric Fletcher Waters, o pai de Roger, se torna a lembrança de todas as vítimas de guerras e conflitos bélicos da história, a partir do projeto Fallen Loved Ones, em que o músico pediu para fãs mandarem fotos de seus entes queridos que tivessem morrido em conflitos e projetava todas essas fotos no muro gigantesco construído no palco, do lado da foto do pai dele. A trajetória que o Waters faz do individual pro coletivo não é por acaso. Quando a gente para ler as narrativas de outros órfãos de guerra, a gente percebe que o vazio profundo que marca a vida dessas vítimas só consegue começar a ser preenchido a partir de uma cura coletiva, trazida à tona através da narração de suas histórias e das histórias de seus pais. Eu acho que o Waters trouxe o The Wall de volta em 2012 porque ele percebeu que o que ele havia começado em 1980 não tinha sido terminado. Enquanto a obra era um puro processo de autoanálise do trauma da perda do pai, ela não conseguia dar a ele um senso de completude. Só quando na narrativa ele abre espaço para as outras vítimas, para as outras vozes, para os outros órfãos, é que a parede que isola ele do mundo pode ser finalmente derrubada de uma vez por todas. O que o Roger Waters parece querer dizer é algo do tipo: a gente só pode se curar se a gente se lembrar do passado. E a gente só pode lembrar do passado se a gente contar nossas histórias uns pros outros. Então, sim, o trabalho do Roger Waters foi capaz de um processo catártico de cura coletiva partindo de um evento traumático. Ele olha para esses eventos do passado e evoca eles para criar um efeito nas pessoas. Ele evoca a ideia de que a gente tem muita coisa em comum, inclusive eventos traumáticos em comum, e esses eventos não podem ser esquecidos. É por esse motivo que ele homenageia e nos lembra da trajetória do Modo Katendê, assassinado por demonstrar apoio ao PT. É por esse motivo que ele toma posição diante da eleição. I would prefer
not to live under the rule of somebody who believes military dictatorship is a good thing. O Brasil é um país bastante jovem, que ainda está aprendendo a lidar com seus eventos traumáticos do passado. Tanto a escravidão quanto a ditadura atualmente passam por um processo de amnésia coletiva, chegando ao ponto de movimentos reais e articulados de negação à existência do golpe militar. O show faz questão de trazer essa realidade política à tona. O álbum Is This The Life We Really Want soa bastante melancólico, como se a pergunta já partisse de uma derrota. Na música que carrega o nome do álbum, parte dessa resignação se volta para a eleição dos Estados Unidos de 2016. Ele aponta que é o medo que impulsiona o homem moderno e que foi o que levou à eleição do Donald Trump. A campanha foi fortemente carregada por uma agenda anti-imigrantes, de forma a criar medo dos refugiados sírios, dos mexicanos, muçulmanos, uma agenda que põe na mesa a ideia de nós contra eles. Expor bem claramente quem é o inimigo público, para quem se deve direcionar o ódio. Quando vem para o Brasil um artista como Roger Waters, que tem um trabalho muito focado em coletivizar os discursos, destruir muros e barreiras e nos lembrar de olhar para a nossa história, é bastante óbvio que a arte dele vai lutar contra quem quer que a gente esqueça. Então, o senhor vai ter peito para abrir os arquivos e permitir que a sociedade tenha acesso aos arquivos da ditadura? É uma ferida que tem que ser cicatrizada. Sem a sociedade saber do seu passado? Esquece isso aí, é daqui para frente. Meu nome é Otávio e o vídeo de hoje fica por aqui. Por favor, deem uma olhada no canal do Tavos, do Minimídias, que idealizou grande parte desse vídeo aqui. Terça-feira, dia 28, às 8 horas, vai ter uma live lá para falar especificamente sobre o The Wall. Obrigado pela atenção e até mais.